Essa questão dos semicondutores, a nova crise dos mísseis, e é uma matéria da Folha bem interessante. Será que, Álvaro, vamos ter uma guerra fria, uma nova guerra fria aqui, China, Estados Unidos, por conta aí dessa crise dos semicondutores? Não, acho que a gente já está numa redefinição da Guerra Fria, né? Numa nova estruturação geopolítica faz tempo. É curioso que a China tem esse papel, né, de polarização com os Estados Unidos, mas não é parecido, ou pelo menos não é muito parecido com o que existia no tempo da União Soviética, que também envolvia a China, porque naturalmente envolvia o bloco comunista e aqui o bloco capitalista, porque a China é a maior credora dos Estados Unidos, e a gente tem aí uma relação comercial umbilical entre as partes. Então isso dá um spin diferente para essa nova Guerra Fria, né? Esse novo momento, que tem, na minha visão, pelo menos, assim, a seguinte característica: enquanto a Guerra Fria 1.0 ela era mais diretamente bélica, aqui a corrida tecnológica ganha mais força. Então, isso que eu acho que está sendo menos discutido do que deveria. Então, hoje em dia, essa guerra cabeça a cabeça para o desenvolvimento de novas tecnologias, as tecnologias disruptivas, tá? Não bobagem, tá? Não é o próximo... Bobagem, eu quero dizer assim, não é o que já está dado. Não é mais do mesmo. É, por exemplo, computação quântica, a capacidade de quebrar todas as criptografias do mundo. São coisas assim sérias. Então, essa guerra se tornou cada vez mais importante. É uma provocação. Isso, em certo sentido, do ponto de vista, se a gente olhar lá de longe do ano 2050... talvez pelo menos tenha uma consequência minimamente interessante, que é a aceleração dos investimentos em P&D nos Estados Unidos, na China, uma série de outros países, investimentos estatais, porque essa corrida se tornou muito mais forte. Então, há uma mudança leve de paradigma, olhando do ponto de vista desse futurismo, né? Que assim, como é que a gente analisa, metodológico, como é que a gente analisa cenários para pensar o que vai acontecer daqui a 3 anos dentro dessas relações, e do ponto de vista especificamente do desenvolvimento tecnológico, a corrida da inteligência artificial naturalmente coloca o esforço desses governos assim na linha de tiro, né, um do outro. Então eles estão assim, impondo assim, com muita força essas agendas tecnológicas, que por sua vez traz algum tipo de você tem aceleração de patentes, etc. e tal. E aí nessa história que eu vejo efetivamente entrar a guerra dos semicondutores, porque a gente pode olhar por um ponto de vista mais quantitativo e dizer assim, a grande guerra é pelas fábricas, porque efetivamente Taiwan é o grande fabricante de semicondutores. Eu não acho que é só isso. A grande questão é sobre o know-how da miniaturização. É isso aí. Esse é o negócio. Porque, no final das contas, a gente está chegando num beco sem saída da chamada Lei de Moore. Lei de Moore é a ideia de que você consegue dobrar o número de capacitores dentro de um transistor a cada 2 anos. Então, é um crescimento exponencial na miniaturização, que por sua vez é correlacionada à capacidade de processamento dessa placa lógica e, portanto, do desenvolvimento tecnológico como um todo. O negócio é que a partir de um determinado momento, de um determinado grau de empacotamento, você tem efeitos quânticos ali. Isso. Ou seja, um negocinho, né? Afeta todo... Isso, afeta o outro, gera superposição, né? Então, assim, na verdade, assim, um impulso elétrico acaba interagindo com o outro. Então, esses sistemas elétricos, eles criam superposição e outros fenômenos quânticos do tipo, e você não consegue mais processar de maneira discreta, ou seja, individual, cada bit que é necessário na computação tradicional. Por outro lado, isso não quer dizer que você passa naturalmente para computação quântica, porque você não consegue segurar a superposição, os estados de entrelaçamento, nada disso serve para nada. Só fica inviável. Então, assim, tem um limite de empacotamento nessas placas. E esse limite é assim... aí vem a grande questão. Ninguém chegou na prática, nem está batendo no limite. O ponto é, quando você vai chegando mais perto do limite, vai se tornando muito mais difícil você inovar, você criar, né, algum tipo de semicondutor eficiente. E esse é o ponto no qual a gente está chegando.
Essa é a verdadeira disputa. Então essa disputa é seríssima, porque ela, no final das contas, é a da própria corrida tecnológica do ponto de vista do hardware, que é a base de tudo. Lembrando que todo mundo fala, nossa, o ChatGPT foi essa grande sacada. Eu falei um monte, muitas outras pessoas também falam, que começa no Attention is All You Need. Talvez eu seja o primeiro cara que leu de fato esse paper, é difícil de ler. Assim, e fala, então o negócio todo começa em 2017, Attention is All You Need, Transformer, babá. O que quem leu de verdade sabe é que tudo isso só é possível por causa de GPU. Você tem um aspecto Transformer, é uma arquitetura de paralelização que só funciona porque existe a NVIDIA no mundo. Simples assim. Entende? Então, assim, esses hardwares são absolutamente fundamentais para todo o resto. E é assim que eu vejo esse momento, essa crise de verdade. Não é só uma crise de produção fabril. É uma crise... É uma disputa, mais do que isso, em torno das patentes que vão gerar miniaturização, que é a base para a sobrevivência dos processos de desenvolvimento dentro da lógica convencional, que é essa, que ainda segue dentro do funilzinho da lei de Moore e vai chegar só por mais um tempo e daqui a pouco acabou. Exato. E aí, curtiu esse corte? Então comenta aí, o que foi de tão incrível para você? Bem que eu te espero na próxima live, hein?